Todos e todas, para os que chegaram agora ao meu canal, sejam bem-vindos, espero que todos se encontrem bem e que este vídeo vos traga uma oportunidade de estarem por dentro da vasta área que é o direito e estejam cheios de energia para assistirem este vídeo que eu tenho a certeza que vão gostar. Bem, no vídeo de hoje vou então dar sequência a alguns conceitos introdutórios de teoria geral do direito civil iniciados no último vídeo. Vou falar então de noção de facto jurídico, efeito jurídico, facto jurídico, classificação dos factos jurídicos, noção de ato jurídico e a sua classificação e, por fim, atos jurídicos ilícitos e ilícitos. Sem mais delongas, vamos lá começar. Bem, vamos então começar pelo primeiro ponto deste vídeo, que é a noção de facto jurídico. Afinal, o que significa facto jurídico? Bem, é muito simples. Facto jurídico é todo o ato humano ou acontecimento natural juridicamente relevante. E porquê? Esta relevância jurídica traduz principalmente, se não mesmo necessariamente, na produção de efeitos jurídicos. Assim, a constituição de uma relação jurídica depende sempre de um evento. Esse evento a que o direito reconhece relevância como fonte de eficácia jurídica. A delimitação de facto jurídico é a tarefa então que cabe ao próprio direito. Assim, a criação de efeitos jurídicos cabe à norma jurídica. É daí então que os factos jurídicos constituem a caracterização das situações que, sob forma hipotética, a norma faz depender a produção de efeitos de direito. Para o professor Oliveira Ascensão, a facto-espécie pressupõe já uma situação juridicamente valorada a que se ligam ulteriores efeitos jurídicos para o facto de sobreviver determinado facto jurídico. Agora, existe uma contraposição entre efeito jurídico e facto jurídico, que vamos já ver. Portanto, aqui os factos jurídicos são sempre acontecimentos do mundo real que o direito toma como causas de certas consequências juridicamente atendíveis. Assim, os efeitos jurídicos serão então as consequências desses factos jurídicos. E é muito corrente estabelecer a distinção entre factos naturais e humanos. Os factos naturais têm a sua origem num acontecimento da natureza, enquanto que factos humanos têm a sua origem na vontade humana. Muito bem, agora passamos para a classificação dos factos jurídicos, uma vez já definida a noção de factos jurídicos. Temos em primeira mão a classificação dos factos jurídicos, sendo aquela que pode estabelecer entre factos voluntários ou atos jurídicos. Resultam essencialmente da vontade e são ações humanas tratadas pelo direito. Ações humanas tratadas pelo direito enquanto manifestação de vontade, e essa manifestação ou atuação é o ponto fulcral então desta distinção. Os factos jurídicos involuntários ou naturais são estranhos a qualquer processo volitivo, isto porque resultam de causas de ordem natural ou porque a sua eventual voluntariedade não tem relevância jurídica significativa. Classifica-se então os factos humanos em voluntários e os factos naturais em extraordinários ou involuntários. Mas existem factos humanos não voluntários. Porquê? Porque a vontade do homem nem sempre é determinante e nem a sua produção, nem os efeitos que lhes são correspondentes. Isto, por exemplo, a análise casuística dos efeitos a que a norma lhes atribui, exceto o decurso do tempo, conforme o artigo 276 do Código Civil. Ou seja, são atos que o próprio homem não controla. Agora, os factos jurídicos humanos caracterizam-se por ações que atingem um determinado fim e podem também ser não voluntários, integrando-se estes naqueles comportamentos caracterizados por se dirigirem a um fim que o homem mentalmente antecipa e quer realizar. No entanto, nem sempre o direito pretende ou atende a esta estrutura finalista de ação humana. Há sim atos
Há sim factos em relação aos quais o seu caráter humano é volitivo, isto é, voluntário, e é completamente desconsiderado pelo direito na atribuição de quaisquer fins, e tudo acaba por se passar como se de um ato natural se tratasse. Por último, os factos jurídicos não voluntários no seu conjunto formam assim uma categoria a que muitos autores denominam por facto jurídico, contrapondo-se a esta de atos jurídicos correspondentes aos factos jurídicos voluntários. Agora, passando para a noção de ato jurídico, temos que ter presente que ato jurídico é uma manifestação de vontade e, como tal, a norma atribui efeitos de direito. Aqui, nos diversos atos humanos, existe sempre uma manifestação de vontade, sendo que esta é o elemento relevante, fulcral do ato jurídico, que é então entendida e considerada pelo direito. Nestes termos, o professor Castro Mendes vem dizer que só estamos na presença de um ato jurídico quando pensamos num facto voluntário a que a ordem jurídica liga efeitos de direito em atenção à sua voluntariedade. Por outro lado, a simples conjugação destes elementos permite a formulação de atos jurídicos. Entende-se aqui, portanto, a manifestação de vontade como tal, a norma jurídica atribui esses efeitos de direito. Agora, passamos para a classificação. A classificação dos atos jurídicos obedece nada mais nada menos a diferentes critérios. Assim, no que toca à estrutura do facto, distingue-se ato jurídico simples e ato jurídico complexo. Se assim atendermos à modalidade dos efeitos, distingue-se entre atos positivos e atos negativos, os atos principais e atos secundários, e atos lícitos e atos ilícitos. Aqui, o papel que é reservado à vontade na formulação dos efeitos do ato permite-nos ainda fazer a distinção entre os atos jurídicos simples ou não intencionais e atos jurídicos intencionais. Os atos intencionais serão então de conteúdo determinado e de conteúdo não determinado ou de conteúdo não determinado ou indeterminado. No ato intencional de conteúdo determinado, o conteúdo da manifestação de vontade será então pré-determinado, ficando assim definido o efeito do ato. Neste sentido, temos a distinção entre atos simples e atos complexos. Portanto, atendendo-se ao critério da estrutura, define-se como ato simples aquele que é formado por um só elemento. Relativamente ao ato complexo e em antinomia ao ato simples, tem-se a destacar então diversos elementos. Por um lado, temos os atos jurídicos complexos, onde se deve estabelecer a distinção consoante se produzem os seus efeitos constitutivos, e por outro lado, os elementos quando ocorrem todos a um tempo e definem-se, portanto, um ato completo de formação instantânea ou simultânea. Temos, por um lado, os atos complexos de formação sucessiva ou plurissubsistente, ou os vários elementos de um ato complexo acabam por se produzir em tempos diferentes, havendo, no entanto, um tempo intermédio entre cada declaração de vontade, e o que se tornará então relevante em termos jurídicos. É o foco e a distinção entre estes atos. Agora, passamos para os atos jurídicos positivos e negativos. Bem, estes atos situam o critério de distinção no plano dos efeitos jurídicos do ato e atendendo-se ao modo como eles se projetam sobre uma situação jurídica existente, positivos existente no momento da sua prática. Assim, os atos positivos consistem sempre em ações num facere e em certas situações também se pode considerar a omissão um non facere conducente à manifestação de um estado de coisas anterior. Agora passamos à distinção entre atos jurídicos principais e atos jurídicos secundários.
Bem, aqui esta disposição prende-se muito com a eficácia do ato da própria relevância, isto é, do ato jurídico como autêntica fonte criadora de factos jurídicos. Aqui, os factos a que a ordem jurídica liga efeitos jurídicos são factos principais. E atendemos então à modalidade dos efeitos que produzem os atos principais, podendo agrupar-se em certas classificações. Por um lado, os atos constitutivos, por outro, atos modificativos, por outro, atos extensivos e ainda atos aquisitivos, modificativos, dispositivos de direitos. O facto é distrito em relação à esfera em si, em relação à esfera jurídica de outra pessoa em si, portanto, como prevê o artigo 342 do Código Civil. Assim, os atos secundários em si mesmo não são causas de efeitos. No entanto, interferem com a eficácia em si dos atos principais, impedindo assim ou confirmando essa mesma eficácia. Nesse sentido, diz, portanto, que estamos perante atos impeditivos, permissivos ou ainda confirmativos de atos principais. Agora, quanto ao último ponto deste vídeo, que são a distinção entre atos jurídicos lícitos e atos jurídicos ilícitos, temos primeiramente que ter em atenção o critério de conformidade com a lei, projetando-se esta distinção igualmente no regime dos efeitos jurídicos do ato, e é uma distinção privativa dos atos jurídicos. Dito isto, a razão de ser desta delimitação reside essencialmente na circunstância de a ilicitude envolver sempre um elemento de natureza subjetiva que se manifesta no não acatamento, numa rebeldia à ordem jurídica instituída. Envolve, portanto, sempre uma violação da norma jurídica, sendo, nesse sentido, a atitude adotada pela lei a repressão, desencadeando assim um efeito tipo de violação, isto é, sanção. Importa ainda referir que os atos ilícitos são contrários à ordem jurídica e por ela reprovados, e importam sempre uma sanção para o seu autor, isto é, um infrator de uma norma jurídica, enquanto que os atos lícitos são conformes à ordem jurídica e por ela consentidos. Não podemos dizer, de certa forma, que o ato ilícito seja sempre inválido. Portanto, um ato ilícito pode ser válido, embora produza os seus efeitos sempre acompanhado de sanções, da mesma feita, portanto, a invalidade não acarreta também a ilicitude do ato. Porém, a distinção entre os atos jurídicos simples ou não intencionais ou calculados não põe aqui em causa o problema da intervenção da vontade, não obstante se atende, por exemplo, à relevância da vontade no regime dos efeitos jurídicos do ato. Há ainda que considerar que existem certos atos jurídicos que bastam com que a sua vontade do agente seja então dirigida a uma conduta em si mesma. E esta conduta tem, no entanto, de ser dequerida, aliás, pelo agente e necessita sempre de uma ação humana, sendo que esta dota o suficiente para que se produzam então os efeitos previstos na forma jurídica. Referir ainda que os atos jurídicos intencionais podem distinguir-se entre determinados e indeterminados. Há então, assim, nestes atos jurídicos, aquilo a que chamamos, alguns autores, aliás, chamam de nota finalista da conduta humana. Dito isto, na modalidade dos atos jurídicos intencionais, é sempre possível distinguir-se a vontade humana, sendo que esta é considerada para o direito como a gênese da voluntariedade de determinar direito. Vontade essa que é expressa de uma certa ação. E, noutros casos, para além dessa voluntariedade, atende-se também ao facto de o agente querer expressar uma determinada conduta de pensamento. E a vontade funcional encontra-se sempre nos atos intencionais, não tendo, no entanto, por escopo em todos eles a mesma extensão, processando-se assim a distinção nos termos seguintes. Em certos atos jurídicos intencionais, a vontade, embora se refira aos efeitos do ato, não estipula esses efeitos. Portanto, sublinha-se. E o agente tem de acatar os efeitos não patrimoniais, por exemplo, do casamento. E não são, neste caso, os nubentes
que definem os efeitos não patrimoniais do ato. Esses efeitos do ato indeterminado não são fixos, estão só pela norma jurídica, como também pelo agente. E por fim, nem a norma nem o agente determinam os efeitos do ato em termos absolutos. A norma confere assim uma certa liberdade ao agente na determinação dos efeitos. E voilà, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero verdadeiramente que este vídeo vos seja útil, que tirem proveito. Não se esqueçam, se ainda não o fizeram, de subscrever o canal, este que é o canal mais interativo de direito, de ativar o sininho de forma a estarem atualizados, informados, notificados de todos os vídeos novos que vão estar aqui no canal, e também partilhem com os vossos amigos ou aqueles que acham que precisam deste conteúdo e que lhes vai ser útil. Muito obrigada por estarem desse lado mais uma vez. Vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem bem!